para frente. Isso nós teremos mais para frente uma outra prosa só focada nesse tema, mas vai ser bem legal. Professor Rogério da Unifage, em falar nisso, um super beijo. A Alce depois vai mandar também um beijo para vocês, mas um super beijo para todos os alunos da Unifage. Muito show mesmo. Deixa eu ver aqui. Alce! Vamos ver. Alce, gata. Depois eu conto essa história. Aguardando Alceli Barroso. Amores, enquanto a Alce não chega, eu vou anunciar para vocês. Deixa eu ler aqui antes a casinha pessoa. Ouvi 5 minutos de sua explanação no workshop da FAAP B-Hub. Hoje mais cedo eu estava lá e foi bem bacana, porque o Leandro Queiroz, que é quem toca o B-Hub FAAP, me convidou para fazer uma prosa 6h15 e, infelizmente, foi tão curtinho, porque foram 15 minutos, mas foi lindo e maravilhoso. Foi assim, uma conexão espetacular, de verdade. Foi muito show poder prosear sobre intraempreendedorismo. Para quem não conhece a Voz Sem Asas, a Voz Sem Asas tem 2 objetivos claros, tá? O primeiro a gente acredita que só a transformação muda, só a educação transforma o Brasil. Então prestem atenção. Só a educação transforma o Brasil. A segunda coisa é que só o empreendedorismo e a inovação geram oportunidades. E aí a gente criou a Voe com um monte de gente incrível, entre elas a Alceli, que foi uma das impulsionadoras da Voe, e nós começamos a criar projetos para ajudar empreendedores. Então a gente criou um programa chamado Quem Quer Ser Unicórnio, e a gente criou outros programas. Deixa eu só aceitar aqui a Alceli para entrar, que ela chamou. E nós criamos outros programas também de intraempreendedorismo. Que linda, Oi! maravilhosa! Estavam sofrendo aqui na conexão. Você sabe que eu tive que fazer milagre, Alce? Por quê? Porque eu estava tentando conversar com a galera enquanto eu tento te trazer. E tava um negócio que não estava dando certo, bem. Já faz uns 30 meses, mas na hora que é para ser, não vai, né? Mas faz parte. Normal de lives, né? Então, vou te apresentar a Alce. Senhoras e senhores, Alceli Barroso. Alceli, ela é executiva de educação para universidades da IBM América Latina. Além disso, ela é aluna de pós-doc. Pós-doc. Se liga, ela é pós-doc, tá? De TID na PUC São Paulo. É PhD e mestre em bioquímica pela USP. E tem MBA em empreendedorismo social pela FIA. E é bacharel em odontologia, que a gente vai falar isso. Como que de odontologia você foi para a alta liderança da IBM, né? Ela trabalhou lado a lado com o presidente da IBM, depois foi para a América Latina, tocar a educação na América Latina inteira. Então, a gente vai chegar nisso. Calma. Então, Alce, seja super bem-vinda ao Insights QQSU. Super obrigada! Super obrigada, Elo. Todo mundo que está aqui nessa live. Mando um abraço para todo mundo. Acho que vai ser legal esse papo hoje, né? É sempre legal com a Voe, né? Eu estou aqui, com a minha Voe comigo todo o tempo, fica todo momento comigo. E super obrigada pelo convite. Quero até cumprimentar também. Eu sei que os alunos da Unifage, o professor Rogério estão aí. Eu sei que tem mais parceiros aí. Muita gente me mandou mensagem durante essa semana, depois que viu a chamada. Então, assim, eu estou super, super feliz. Um momento bem especial por ser com a Voe. E com você, Ariane. Muito show. Para quem não sabe, a Alceli foi a responsável pelo kick-off da Voz Sem Asas. Ela que virou para mim e falou assim: Augusto, você lança esse trem? E aí estamos aqui. Alce, para a gente começar a quebrar o gelo e tudo mais, a gente vai chamar um quadro agora, que é o Bate-Voe. Amores, o Bate-Voe, eu vou perguntar para a Alce algumas coisas rápidas, e é óbvio, né? Que são coisas para a gente conhecer um pouquinho melhor, tá, Alce? Eu já te conheço super, mas vale a pena a galera te conhecer também. Então, Alce, a resposta tem que ser rápida. Não pensa muito nem nada. Se não souber, tem a ajuda dos coleguinhas ou pula, tá? Mas só tem direito a uma de cada. Tá bom. Então, bora lá. Alce, filme que te define. Filme que me define. Série. Série que te define. Falda. Cor preferida.
Azul. Maior realização da vida, além de me conhecer, óbvio. Ter uma família perto de mim. Que lindo. Por que Alcigata? Porque os maravilhosos de Maceió deram esse nome. Lá diretamente do território de Alagoas, lindos, maravilhosos. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é fazer as pessoas viver num mundo melhor e fazer as pessoas mais felizes. Biscoito ou bolacha? Bolacha, boa paulista. Amor, última e a mais importante. Funk ou sertanejo? Meu Deus, passo! Justíssimo, Alce. Bom, ó, esse é só para quebrar o gelo. Lindona, agora vamos falar do assunto que a gente começa então, nesse exato momento, Insights QQSU, falando sobre a pandemia e, né, a aceleração de novas profissões aí para o futuro. Alce, óbvio que esse é um tema que traz uma atenção que é tudo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma loucura, né, nesse momento. Só que essa loucura traz um monte de transformação e até uma nova era que vem por aí. Então, a transformação digital antes, que era algo proposto, né, e vinha andando, caminhando, agora ou ela acontece ou acontece, né? E dentro dessa linha toda, você é uma das maiores especialistas do Brasil. A gente conversou bastante sobre isso na CBN, né, ao vivo. Não, na verdade, no podcast da CBN, né? Uhum. Mas eu queria entender com você quais você acredita que são as próximas profissões sex appeal? Assim, que serão desejadas, que as pessoas vão começar a estudar muito, correr atrás e vai precisar no mercado. Tá, vou falar para vocês algo que eu tenho lido muito, né? A gente está estudando bastante esse tema e realmente o que está vindo por aí. Hoje tem um estudo que o MIT fez, e na verdade é um paper do MIT, com interação com empresas, universidades e estudos de mercado. Tem 7 milhões de trabalhos em aberto, e quando a gente começa a detalhar quais são esses tipos de trabalho de vagas em aberto, são muito relacionadas a dados, analítico, a parte de analytics. Então, é a ciência de dados, são números. Se a gente pega para o dia de hoje, né, a gente só vê gráficos há mais de um mês, há 2 meses, a gente vê gráficos, pessoas trabalhando com dados. Então, essa vai ser uma profissão que vai precisar muito. Outras profissões que eu tive a oportunidade de passar no começo da minha carreira, que é a parte de ciências. Eu acho que cientista, definitivamente, ele vai entrar numa lista, porque quando a gente conhece a ciência por dentro, você vê como é maravilhoso a gente trabalhar com dados, com fatos, trabalhar em comunidade, porque a comunidade científica, ela é uma comunidade unida, ela faz muita coisa em colaboração, cada um no seu laboratório. Mas a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo hoje. Pessoas na China, pessoas na Europa, pessoas aqui no Brasil. Rapidamente, em dias, se sequenciou o RNA do coronavírus. Então, a gente vê essa união da comunidade científica dividindo, né, compartilhando dados. Definitivamente, dados é uma profissão que vem desde várias outras profissões, inclusive de dados. Tá lá Você viu, mexendo né, com os que dados, virou? né? Seu Tá Renato está aqui mexendo com os acompanhando os dados, inclusive. Exato. Finanças, dados, exato. Então, uma das profissões, sem dúvida, será dados, né? E todas as outras desse universo digital, né, Alce? Ainda nessa linha, né? E óbvio que a gente vai falar mais sobre profissões hoje, mas você acredita que essa obrigatoriedade, né, das grandes corpos colocarem maior parte da galera no escritório, né, para trabalhar em casa. Uhum. Você acha que quando voltar, né? Você acredita que quando voltar desse trem, os escritórios vão voltar? Olha, nossa experiência já, né? Eu pelo menos estou há 10 anos e trabalhando numa parte flexível. Eu acho que quando você descobre a liberdade também de trabalhar em casa, saber dividir seu tempo, quando você descobre a metodologia ideal para você, você não volta a ser como era antes. Eu acho que o mundo não vai, né? A gente tem ouvido falar muito, eu acho que o mundo não vai ouvir falar antes, porque o ser humano, ele se adapta, mas o ser humano também tem receios, né? Quando a gente fala assim, a porta está aberta,
A gente vai ter medo. A gente vai ter medo. Será que tá tudo bem? Não tá? Na minha empresa eu vou entrar? Ao mesmo tempo, a gente se adapta muito fácil. Então, eu acho que esse mundo novo da gente trabalhar em casa e ter o benefício do que é trabalhar em casa, você tendo seus limites, definindo seus limites, fazendo com que a sua família também entenda os limites, e aí eles vão perceber que você vai ter mais tempo até para eles. Porque se você consegue se organizar melhor, você realmente vai conseguir balancear melhor. A gente vai reaprender e vai se adaptar. Não acho que não é todo mundo que vai ser todas as profissões, mas de fato vai ser diferente, mas não quer dizer que vai ser pior. Eu sou muito otimista, muito otimista. Tem uma coisa interessante, Elsa, que é o seguinte: trabalhar em casa é um tabu, né? É um tabu e é muito complexo. Trabalhar à distância, tudo mais. Só que a maioria das pessoas não se desafiavam, e a maioria das empresas não se desafiavam porque não era obrigado, né? Então você ia tocando a vida ali normal. Agora, ou a gente faz isso, ou a gente brinca de deixar de existir, né? Então, nós somos forçados a esse trem. E acho que quando você é forçado, né, nem acho, eu acredito de verdade nisso, você se propõe a melhor experiência. Então, no começo, muito sofrido, como lidar, né, as famílias que estão com crianças, tudo mais, como se desenvolver com tudo isso, mas com o tempo, você vai se adaptando e você vai criando sua cultura, rotina, né, e tudo mais. Então, eu acho bem interessante a visão, e eu também acredito que daqui a frente, muitas empresas já vão manter home office, né? Muitas empresas que antes, por exemplo, a Unilever, que é uma parceira nossa da Voe, ela já não tinha no prédio dela a quantidade de cadeiras que ela não tinha a quantidade de cadeiras que para todo mundo que trabalhava, né? Hoje ela já não tem, então provavelmente quando voltar ela vai continuar nessa pegada ou até quem sabe diminuir ainda mais o escritório deles. Mas o bacana dessa mudança é a economia também, né? Do transporte, ficar junto com a família, como você comentou, e por aí vai. Alci, tem uma coisa bacana que você falou sobre ciência. E hoje os profissionais de ciência são os que estão, né, em mais destaque, porque eles são quem está correndo atrás de tudo. Eles estão correndo atrás para resolver esse pepino, esse problema. E você já foi cientista, né? E aí tem uma pergunta bacana, que acho que é legal para a galera conhecer um pouco, que é ciência, carreira e filhos. Fala um pouquinho sobre essa história. A minha história com a ciência assim, foi bem legal, porque eu estava na graduação ainda, quando eu conheci um professor que era um cientista, ele tinha feito como formação odontologia e farmácia e bioquímica. Foi ele que me estimulou a ir para o laboratório dele. E quando eu fui para aquele laboratório, eu comecei a ver um outro mundo. Eu falava, gente, o que é isso? Eu mesmo posso fazer meus experimentos, eu posso desenhar para fazer experimentos. E eu fui para aquele laboratório. Isso me estimulou a continuar no mestrado, no doutorado. E a minha maior dificuldade era explicar para minha família o que eu fazia. O que eu ia lá todo dia, lá na USP, porque parecia que eu não estava parando de estudar. Quando que eu ia trabalhar, né? Não estava claro para ninguém. E os meus filhos cresceram, e eu defendi a minha tese, meu filho era pequeno, ele foi na defesa, e eles sempre viveram com eu comentar o que eu fazia. E eu tinha experimentos com animais. Então, teve uma história muito engraçada, porque eu fui chamada na escola, meus filhos eram bem pequenininhos, 2, 3 aninhos, e aí, assim, eles auxiliam, o que você faz, né? Eu falei, hoje eu trabalho na universidade, eu coordeno o curso, mas eu trabalhei em laboratório, né, por 8 anos. Agora está explicado, porque quando a gente perguntou para os seus filhos o que você fazia, eles diziam que você matava rato. Aí, assim, como Que você o matar quê? rato, né? Como pode alguém ter uma propriedade de matar rato? Detetizadora, mais conhecido, né? Isso, dedetizador. Então, no fundo, era isso. Eu tinha meus experimentos de glândula salivar com os ratos, eu tinha que ler paper, criar protocolos, fazer a minha tese. Então, ficou na cabeça deles, assim, o quanto é difícil a gente hoje traduzir. Aí eu fico imaginando esses que ficam fazendo a sequência do RNA, né? O que você vai fazer? Você põe no sequenciador, como que você pega um vírus? Como que você... Então, acho que a gente ainda tem que popularizar, e por um tempo eu fui muito ativista na popularização da ciência,
porque tudo que eu sou hoje e o que eu penso e essas mudanças rápidas na carreira, né, eu fiz mudanças radicais, eu posso afirmar para todo mundo que foi porque eu tive incentivo na ciência e me fez pensar, fazer as perguntas corretas, você não se conformar com as respostas que te dão. Se você não vê o fato, a gente é meio teimoso, assim, você não acredita, você vai lá e prova. Isso é ciência, isso que é legal a gente desenvolver, né? O problema, Alce, acho que na realidade que a gente vive ainda hoje, porque era mais comum isso no passado, é mesmo com os dados e com toda a ciência falando, né, para todo mundo ficar em casa, que é um dos melhores meios, né, de prevenção, ainda tem muita gente aí contra a ideia, tudo mais. Inclusive, depois a gente põe lá no Insta da Voe, aqui no Stories, tem um vídeo muito legal sobre esse trem de ficar em casa, que foi o estado, se não me engano, do Piauí. Se eu estou falando do estado errado, me corrijam aqui, por favor. Mas que eles publicaram perguntando para as pessoas se é melhor o isolamento, né? Ou o que é pior, na verdade. O isolamento, né? Ou a pandemia. E todo mundo falava na entrevista que era o isolamento, porque a crise econômica vai ser muito pior, tudo mais. E aí eles perguntavam para a pessoa, mas imagina que você sobrecarrega no sistema, você vai ter que escolher 3 pessoas, você vai ter que escolher só uma para atender. Outras 2 você não vai poder atender, você vai ter que deixar falecer, né? Aí a pessoa, é difícil, mas é uma escolha, não é todo mundo vai pegar, e assim vinha. Aí pediam para a pessoa virar, e quando ela virava, estavam 3 familiares dela ali, né? E aí acho que pega também no emocional. Então, já que os dados, mesmo assim, é difícil para todo mundo entender, né? Mesmo assim, difícil para todo mundo abraçar, talvez o emocional ajude um pouco mais, né? Então é uma Mas olha mistura. só, você está falando uma coisa assim sensacional, porque se a gente pensar na profissão do futuro, e eu já falei isso uma vez, até num evento da Globo News, se a gente olha os papers, quanto mais especializado, mais você vai ter colocação no mercado de trabalho. E quanto mais os aspectos afetivos, humanos, né, o seu lado Sim. humano, você tiver, mais você vai se adaptar também. E é isso que a gente busca dos profissionais. Então a gente está nessa pandemia falando de 2 coisas muito latentes, que é a gente ter a nossa capacitação técnica, os dados, né, a parte da ciência, mas você ter que lidar com toda a sua parte emocional e se autoconhecer e saber que você mesmo não se conhecia de coisas que você gostava ou não gostava, porque ir para a rua são distrações, né? A gente se distrai, deixa para depois. E em casa você tem que sentar e falar: nossa, eu odeio ficar aqui, mas eu tenho que ficar e eu tenho. Então é uma briga com você mesmo, não é só com a sua família. A sua família é o espelho, é a gente com a gente mesmo. Então é uma novidade que está vindo com isso tudo, né? Não, fantástico, porque o autoconhecimento é algo que a gente sempre foge, né? Que é o parar, exatamente o que você falou. Parar, refletir o que a gente gosta, o que faz bem, o que não faz, e assim vai. E tudo é fuga, né? Até mesmo as séries, os filmes, tudo é fuga disso, né? Fuga dessa conexão. Só que uma hora cansa. Cansa assistir filme, cansa assistir série, cansa tudo. E aí você vai ter que refletir com você, quais são os seus focos, quais são os objetivos e por aí vai. E aí, lindona, veio uma pergunta, tá? Tô até com ela aqui, a pergunta certinha. Vamos lá. É uma pergunta da internet que é: qual será o futuro do marketing digital? Né? Então, dentro dessa área aí, qual vai ser o futuro dessa galera? Eu acho que eu converso com muitos professores que é dessa área de marketing digital, né? O marketing digital, ele hoje também é baseado em dados, ele também se baseia na coleta de dados, só que ele personaliza, né, aquele produto, aquele marketing para aquela pessoa. Então, cada vez mais tem que estar na sua mão para aquilo que você precisa. Então, o marketing digital hoje ele tem um aspecto da personalização, do uso de inteligência artificial também para te ajudar a entender melhor o mundo. A gente, hoje no evento, ontem e hoje no evento da IBM, que é o FIM, que é o maior evento do mundo, o nosso presidente novo, que é uma pessoa que tem um bom background técnico, ele disse: todas as empresas nos próximos 10 anos vão ter que usar inteligência artificial. E o marketing digital hoje, com essa mudança, né, da gente estar fisicamente, a gente transportar para digital, ele é fundamental, assim como a segurança, tá? Hoje, um dos cursos mais procurados pelas organizações para a gente é cibersegurança. Hoje é o top número 1. Então, a gente vê que o marketing digital também vai ter outras profissões ali por trás que vão estar trabalhando muito próximo, mas vai ser muito relevante para o futuro bem próximo mesmo. A casinha, né? Casinha pessoa, arroba.
acabou de perguntar sobre advocacia, então já está na linha, aproveitamos. E até que é um tema bem discutido, porque a inteligência artificial vem fazendo muita alteração nessa pegada, né? Acho que o direito é a área que mais se antecipou, é a área que os escritórios já colocam. É, o direito ele está se reinventando, né? Se a gente olha as máquinas fazendo, os algoritmos fazendo as análises, eles fazem análises que são melhores do que a gente. O que nunca vai perder é a capacidade crítica, né? O pensamento crítico. Então, mais do que nunca, toda aquela parte de soft skills, ele tem que estar desenvolvido, porque é ali que nós vamos focar, né? Claro, você nunca vai esquecer da parte técnica, mas se você só tiver a parte técnica, não vai te garantir um futuro bom no novo mundo. Se as coisas estão amarrando, parece que estão seguindo até nosso script, né? Porque a Adriane Amaral participou, inclusive acho que a Adriane te Uhum. conhece, ela participou Sim, sim. do Lab Oi, Pitch Adriane. e ela perguntou sobre a inteligência emocional, né? Como que fica essa história da artificial, se ela substitui, se ela vem e dá uma porrada aí na emocional. Então, soft skills, que é o que a gente fala, que as habilidades, são as habilidades socioemocionais, então é a parte humana, né, do ser humano. Essas são as que mais preocupam os CEOs, tá? Se a gente for olhar trabalhos da McKinsey, do Gartner, da própria IBM, trabalhos acadêmicos, todos eles vão colocar como preocupação número um da nova geração de executivos as habilidades socioemocionais. Elas vão ser as mais requeridas, porque essa capacidade crítica, da tomada de decisão, como você vai tomar uma decisão se você não tem uma capacidade, alta capacidade socioemocional de fazer essas perguntas, de ter a análise crítica, de ter uma liderança, de entender empatia com o seu cliente, empatia com a sua equipe. Então, hoje, número um, preocupação dos executivos, além da parte técnica, até Nossa, maior. a gente se preocupa super com que todo mundo que esteja assistindo ou que assista depois, porque esse vídeo estará no nosso YouTube, Voz Sem Asas, também estará aqui no IGTV, para que as pessoas elas entendam a prosa que está rolando. Então, todo mundo, se você tiver alguma dúvida sobre uma palavra passada, pergunta aqui pra gente, ou depois, né, manda inbox e tudo mais, mas também no Google dá para tirar algumas bases até com explicações da Voe. Mas entrando nessa linha, nós temos, né, que trem é esse? Então, você proseou, já trouxe algumas vezes a palavra soft skills, a palavra não, a frase soft skills, é uma palavra muito utilizada, tanto hard skills quanto soft skills. Uhum. Explica um pouquinho pra gente, um pouco melhor, o que são essas inteligências emocionais? Então, são aquelas capacidades, habilidade interpessoal, né? São as capacidades de você se conectar com as pessoas, são as suas habilidades interpessoais, né? Enquanto a gente fala que hard skills no inglês são as capacidades técnicas, que são super importantes, elas não significam no mundo de hoje nada se você não tiver uma capacidade, uma relação interpessoal, uma liderança, como o que a gente chama de soft skills, ou people skills, né? Ou habilidades para lidar com pessoas, habilidades com a vida de que eu fiz o curso disso e eu tenho que ser para a vida inteira essa profissão. E eu acho que você é um exemplo fantástico de que isso não é regra, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco dessa jornada. Eu acredito muito que o desenvolvimento da criança, a criança tem que estar livre para escolher o que ela achar, e ela pode mudar de ideia, e ela vai mudar de ideia, porque a gente sempre fala, né, as metodologias ágeis, que a gente tem que aprender com os erros, que errar não tem problema, mas a nossa escola ainda muitas vezes tem problema. Eu faço uma prova, o modelo ainda é um modelo que pune a falha. E essa hora, esse momento da escolha da profissão, você tem que testar muitas coisas. E pode ser que você seja bom em duas áreas completamente diferentes, humanas e exatas. Aliás, é uma profissão do futuro, humanas e exatas juntas. Só que você só vai experimentando, você só vai saber se você gosta ou tem aptidão ou não experimentando. Então, claro, durante a minha vida eu vivi um outro mundo. Acho que quem está começando a carreira agora tem uma outra visão para essas pessoas que estão agora. Eu Acho que sofri nessas.
eu sofri um pouco nessa jornada, nessas mudanças, mas eu aprendi uma coisa muito legal com alguns mentores na minha vida. Se eu queria mudar e eu não estava segura, eu punha um pé em algum lugar e não tirava o pé do outro. Eu ia estudando as duas até que eu me sentisse segura o suficiente, porque segura a gente nunca sente, mas o suficiente para eu tirar e arriscar. E arriscar e tirar os dois. Eu sempre fiz isso na minha vida. Eu acho que desde o momento que eu desisti, não quero mais uma profissão técnica, eu quero ir para a ciência. A ciência era fechada no laboratório, eu precisava do mundo. Aí eu fui para a universidade, adorava. A universidade continuo gostando até hoje, por isso que voltei a trabalhar. Mas numa grande empresa também. Dava um certo medo ir para uma grande empresa. Você nunca tinha trabalhado. Mas a gente se adapta. O ser humano se adapta. E a gente não pode perder a nossa essência. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar nas crianças, elas encontrarem a essência, e você nunca perder a sua essência. Você pode estar dentro de um laboratório, numa fábrica, falando com alguém, e é você mesmo, né? Nossa, você sabe que você trouxe algo muito legal, que é esse trem de nunca perder a essência. E eu acredito que não sejam só as crianças, nós também, né? Uhum, Nessa loucura toda, a gente passa por muitos testes, muitos desafios. É uma situação muito complexa, né? Na verdade, eu falo que a gente não está vivendo um mundo de complexidade, a gente está vivendo um mundo de caos, né? Então, é difícil a gente lembrar e manter a essência. E é muito importante. E é muito importante. E atividades como essa prosa, né? Buscar conhecimento, buscar boas visões, bons conteúdos, isso ajuda bastante a gente sempre manter a consciência, mas principalmente ficar perto de quem a gente ama, né? Nessa linha. Isso é muito bom. Alci, também perguntaram, achei isso bem bacana, uhum. a Valquíria, maravilhosa, Valquíria Cassiano, se os RHs, né, das empresas terão que ser repensados. E aí eu achei legal que veio também nessa mesma linha, né, como será esse RH do futuro? Então outra Uhum. pessoa também perguntou. Além do Otal Sombra, arroba Otal Sombra, o futuro da psicologia, que eu acho que entra também nessa história de RH, psicologia tem tá muito conectado, né? Total, acho que psicologia é uma profissão muito promissora, porque vai ter que integrar tudo isso. O RH das empresas ele já está mudando. Teve uma edição da Harvard Business Review, se não me engano, do ano passado ou do anterior, que foi só falando sobre o RH do futuro. Hoje o RH ele já usa dados. Então, se você começa a olhar o perfil do profissional que trabalha em RH, ele é um profissional que vai atrás de aprender a linguagem de Python, aprender a mexer com grandes fontes de dados. Eles viraram, criou-se uma área, uma área de conhecimento que foi denominada como People Analytics. Como que eu analiso o desenvolvimento das pessoas a partir dos dados? O que quer dizer isso? A cada curso que eu faço, eu deixo minha marca digital. A cada palestra que eu dou, eu deixo uma outra marca. A empresa, ao invés de ela ter que ir atrás de currículos, ela busca essas pegadas digitais, seja dentro da empresa como seja fora da empresa, e ela vai poder te dizer, baseado naqueles dados, que você tem algumas experiências, que é muito provável que você tenha certas experiências. Então, o RH trouxe insights a partir de dados, a partir das suas experiências. Então, o RH já está sendo completamente revisitado, trazendo muito a parte da organização ágil, né, de trazer trabalhos em equipe, menos burocrático. Esse é um novo RH que ainda tem um chão para Fica a trabalhar, né? Ele dica não para está quem quiser resolvido. conhecer. Exatamente. Mas fica a dica para quem quiser conhecer algumas startups de RH. Tem uma que eu gosto muito, que eu sou fã, que é a Gup. As meninas são incríveis e eles fazem exatamente a pegada digital de conhecer realmente as pessoas, de colocar um profissional para entrar dentro da Corp que tenha a mesma batida cultural, né? Que não fique um peixe fora da água, tendo todos os hard skills necessários, mas os soft skills não batem. E aí isso cria conflito, né? Cria outros problemas. E ainda dentro dessa linha, Alci, você me lembrou outra startup, que agora eu não vou recordar o nome, mas que eles fazem esse rastreamento nas mídias sociais das pessoas para entender a ideologia, os valores, não para saber se curte A ou B, mas para entender os posicionamentos dessa pessoa
perante assuntos importantes, né? E visão e tudo mais. Então é É. bem hard Agora, esse futuro. visão, né, que eu aprendi na ciência, já que a gente falou pimenta. A gente vai ter que olhar o bias, a Great. gente vai ter que olhar viés, a gente vai ter que discutir muito ética na sociedade por conta de tudo isso que a gente está falando. Exatamente, por A gente segurança de dados, privacidade, tudo, Isso, né? isso. E para a gente não, muitas vezes, rotular alguém que pode mudar. E como que a gente vai, se a gente pensa só pelo lado dos sistemas, eles podem rotular pelo que eu faço. Então, se rotularem pelo que eu faço, Exatamente. provavelmente eu não estaria aqui, porque eu ia estar lá no laboratório, trabalhando ou em alguma indústria farmacêutica, e não com tecnologia. Mas a gente pode querer mudar. Então, como que a gente vai, como sociedade, trabalhar as mudanças, né? Aproveitando, Alce, tem a Natália mandou aqui uma super reflexão, uma pergunta grande. Outras pessoas mandaram também grandes perguntas, até mais mentoria. E aí eu faço convite para vocês e eu já coloco essas perguntas no próximo programa, que na próxima quarta-feira, às 21 horas, nós teremos o Palpitando na Voe, tá? Então é um momento que eu entro só para tirar dúvida, tirar palpite. Esses que vocês mandaram aqui, eu já vou palpitar eles junto com a Alce e eu trago a resposta para vocês na próxima semana, tá bom? Então não fiquem preocupados que a resposta vai ser feita. Fica tranquilos, amores. E aí o palpitando, para quem quiser, pode trazer também cases do seu negócio, da empresa, da profissão, do futuro, o que for que a gente vai na hora discutir. E Alce, ainda uma surpresa, no meio do programa, a gente vai convidar duas pessoas para entrar ao vivo do nada, sem combinar nem Uh! nada, para entrar ao vivo, para a gente palpitar ainda mais o negócio dessa pessoa. Né? A Legal. empresa, o que for o problema que ela tem aí para trazer. Bom, Alce, indo nessa pegada, amor, indo nessa linda pegada, né, de dúvidas e tudo mais, ó, a gente está matando todo esse tempo, né? Olha aqui, tá indo tudo. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a galera algo que você ajudou totalmente na construção. Na verdade, você foi co-realizadora, co-construtora dessa história, não existe essa palavra, mas a gente cria agora, né? E você é uma guru hoje do evento, que é o Quem Quer Ser Unicórnio, que é o nosso evento, né? Que tem vários insights desse dentro do evento. Na verdade, aí são spots de palestras, né? E eu queria que você comentasse um pouco por que a gente criou esse trem, Alce. Só cortou um pouquinho. Volta só um pouquinho, cortou para mim. Justo. Então eu estava explicando, né, que os insights eles foram inspirados, eles surgiram dentro do Quem Quer Ser Unicórnio, que é aquele evento que você co-construiu, né, co-criou. Isso há 2 anos atrás, a gente estava lá rabiscando as ideias, né? E que foi um evento, meu, gigante, explosivo. Eu queria que você compartilhasse o sentimento de por que existir o QQSU. Por que a gente construiu ele, Alce? Tá. Bom, eu só preciso fazer uma explicaçãozinha para todo mundo, que foi o dia que eu te conheci. O dia que eu conheci o Aiello, gente, eu falava, nossa, esse menino não existe. E aí eu disse para ele, nossa, você é explosivo, você tem que estar no palco. É incrível quanto você estimula as pessoas adoravam, ele se desafiou pessoas, e eu achei super legal isso. Eu Aquilo raspei a lá perna, não foi, amiga? foi, você raspou a Quem perna. alcançasse o objetivo, O eu ia raspar a objetivo perna no eu palco, achei né? assim, é uma doação, né, para estimular a felicidade dos outros. Eu achei isso incrível. Então, quando a gente começou a pensar assim, nossa, o que a gente poderia fazer junto? E essa sua energia, eu acho que ela combinou. A gente não sabia quem quer ser o unicórnio, claro, vocês que tiveram essa grande ideia, porque eu acho que startup tem essa facilidade de trazer ideias novas. Mas era justamente para a gente ajudar outros empreendedores para que fosse um ambiente seguro, para que eles pudessem ter mentorias. E acho que a nossa mentoria, né, nos ajudou muito, porque era uma complementação de mentorias. Então, trazer um pouco de algo diferente do que a gente via no mercado, padrão, algo mais customizado, uma coisa que levasse um evento que levasse a ajudar a realmente a gente ter um impacto real na vida dessas pessoas e que estavam montando as suas empresas. E eu acho que o QQSU foi um sucesso total, justamente porque só foi agregando gente do bem, gente que queria o bem dos outros.
E a gente sempre pensando, acho que uma característica para mim fundamental é a metodologia no critério, né? Os feedbacks sempre ao final do que a gente pode melhorar, o que a gente pode melhorar. Então acho que o sucesso ele vem do esforço de muito trabalho, pensar muita coisa, cada detalhe. Não é mais um evento, né? Eu acho É. que evento a gente tem um monte por aí, né? Acho que Eu esse é acredito que seja um momento. O que você acha, Alce? É um a momento de conexão. experiência. É. É o momento, a experiência, é onde as pessoas realmente saem de lá, assim, dizendo assim, eu posso. Eu posso, eu tenho um sonho, alguém acredita, eu vou e faço. E a gente só vê resultados muito positivos, né? Nem que a pessoa vá fazer outra coisa, mas ela não sai a mesma, ela vai empreender em qualquer outro lugar. Ela sai com espírito empreendedor. E eu E acho que isso que é o eu acho legal. que é realmente transformador toda a energia, principalmente porque todo mundo que está lá se dedica para a coisa acontecer, para que todo mundo cresça, para que todo mundo se desenvolva. Ninguém está lá para crescer sozinho, por ego próprio, por tudo isso. Então é realmente um momento, né? Uma conexão de energias incríveis para fazer acontecer, mas principalmente para acelerar a galera, né? Que é para pôr para trabalhar mesmo, virar madrugada, trabalhar hard, focar no projeto e por aí vai. Então, quando a gente vê os alunos, né? A gente fez muito, era um dos primeiros eventos para alunos, né? Tinha muitos eventos para estudantes. Quando você vê os estudantes pedindo, não, não quero ir embora, eu quero ficar, não, mas o lugar a gente tem que ir embora, não, mas eu não quero. Quer dizer, se a pessoa, é porque ela está curtindo muito, né? Que professor não gostaria de escutar assim, não, não quero ir embora, quero continuar estudando, quero continuar fazendo. É o que. Então aí a gente vê que realmente deu certo. Nos dois últimos, no Nos dois. domingo, a gente teve que expulsar a galera. Porque o prédio ia fechar, não tinha mais o que fazer, a galera Sim. não queria ir embora. E tava todo mundo lá, e energia linda, né? Mas muito bom. Alci, um dos frutos, né, que surgiu aí é o Instituto VI, ele já existia, participou do QQSU, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa prosa, né? Eles, inclusive, deram já cenário que estavam por aqui, e eu quero aproveitar para divulgá-los, porque eles lançaram recentemente, eles se inspiraram no QQSU para lançar esse projeto, que é o Diretrix, que é para todo mundo que está perdido aí na carreira, não sabe o que vai fazer daqui para frente, né? Ou não sabe o que vai seguir. Aí entra, é um jogo, olha que doido, né? Olha como a mente explode, né? É um jogo medieval, onde durante o jogo você vai se conhecendo, vai descobrindo suas soft skills, suas habilidades e tudo mais. E aí, no final do jogo, ele mostra algumas carreiras interessantes que têm a ver com o seu perfil. Olha que doideira. Ah, e o Instituto VI, aproveitando, né, que nós temos um amigo aqui que é psicólogo, que toda hora tá comentando, é formado por programador e psicólogas, tá? E é uma equipe maravilhosa. Realmente o time é muito bom. Para quem quiser, eu vou pedir pro Rick. Rick, põe aqui o link para a galera baixar o Diretrix, que vale a pena, que é um software bem bacana. Eu acho que uma característica deles é ter sempre também a parte científica muito sólida, o conhecimento da indústria e a clínica, né, que eles têm. Então, essa toda a parte digital, acho que eles juntam habilidades muito importantes como equipe e que fazem eles crescerem do jeito Não, que eles estão crescendo. e é uma união de tudo que a gente falou, né? Porque são profissões que hoje a tecnologia está interferindo muito, então há áreas para o futuro, conhecimento, tudo mais. É, com profissões que é complexo da gente imaginar como que une com o digital, né? Por exemplo, análise terapêutica, né? Para você descobrir bem a carreira que a pessoa vai seguir, né? Entender bem, a pessoa precisa se autoconhecer e uma das ferramentas para isso é a análise, né? Fazer análise com um profissional. E eles conseguem fazer isso. Digital, com inteligência artificial, com bons profissionais dando suporte, treinamento, né? Então é bem a união de tudo que a gente falou, que é como se adequar a esse novo mundo que vem por aí. Né? E aí, Acho que é Alex, algo que a gente sempre falava, né, que tinha que acontecer para o futuro, e a gente, e aí você tem tanta a parte legal, a parte das políticas, que eram tão mais atrasadas. Hoje, tudo isso acelerou, então muita coisa, vai atrapalhar muita coisa? Vai, sem dúvida. Mas se a gente for olhar também para o outro lado, muita coisa já tinha que ter acontecido, e a gente agora vai poder seguir de uma outra forma, né? Alce, agora você que conhece muitas universidades na América Latina inteira, né? Você tem vivido universidades
legais, gratuitos para a galera mergulhar, conhecer e se aprofundar, aproveitar essa quarentena para abrir a mente? Cortou um pouquinho de novo. Faz só a pergunta. Então, lindona, indique algumas universidades ou cursos legais que sejam gratuitos para a galera aprofundar e mergulhar no universo do conhecimento. Tá. Hoje eu posso te dizer que quase todas as universidades elas foram flexíveis o suficiente para mudar rapidamente. Então, várias delas já estavam mudando para o EAD. Hoje, a grande maioria não está só olhando para colocar o conteúdo digital, mas sim levar outras metodologias e outras formas de se passar o conteúdo. Então, realmente, por exemplo, ter lives, ter discussões, deixar o aluno estudar em casa, fazer a sala de aula invertida que a gente tanto quer, né, de fato, digitalmente, deixa o aluno estudar e vai para uma discussão. Então, eu diria que quase todas elas, eu tenho falado com muitas mesmo, fizeram. Algumas fora do Brasil, elas se anteciparam e colocaram cursos profissionalizantes bem interessantes junto com a gente, muito rápido. Aqui no Brasil também, universidades setoriais. Agora tem uma que foi bem arrojada, que eu acho que todo mundo conhece, que é a Sampo, Escola de Negócios, que abriu a plataforma que eles fizeram com a gente, que é uma plataforma que não só tem todo o conteúdo deles, toda a bibliografia, mas ela também tem inteligência artificial que personaliza. Então, quando você entra na plataforma, você vai responder algumas perguntas, vai ver os vídeos e ele vai determinar a sua personalidade. E com base naquela sua personalidade que ele identificou, ele vai te sugerir alguns caminhos. Essa plataforma ela está gratuita no LIT, é só buscar LIT na Sampo, que vai estar gratuito. Além da Sampo, a gente também tem o Digital Edu, que é o Digital ibm.biz, Edu, que eu sou fã. ibm.biz com z/Digital Edu. Então a gente já tem também, agora para desenvolvedores, novas trilhas, e as pessoas podem conhecer tecnologias novas e também aprender um pouco de Agile, aprender um pouco de DevOps. Então, quem quer conhecer esse mundo de tecnologia está lá aberto, gratuito para todo mundo. E uma novidade, eu acho que a IBM lançou algo, ela é muito focada para o comecinho da carreira, que é o OpenPTech. Então, se as pessoas quiserem conhecer uma plataforma nova também, ela é muito focada para o ensino médio, ela também, o início da carreira, quem está realmente querendo mudar e querer conhecer, tem o OpenPTech também, que elas podem acessar. Então, acho que essas 3 dicas aí são interessantes. Fantástico. Ô, Alci, tem mais uma coisa que eu queria que você trouxesse. Na verdade, eu vou até provocar para a Jenny, se ela estiver aqui ainda, ela estava acompanhando a gente, para ela comentar, que é sobre, né, a maior competição de programadores, acho que do Brasil, da América Latina, ou já chegou a ser do mundo. Mas que é uma competição bem legal e a gente está falando de profissão total do futuro, que é programação, né? A maratona, né? A maratona Behind the Code foi muito legal ano passado. Esse ano a IBM também fez o Call for Code. Não sei se vocês viram na última. Naquele último movimento que a Lady Gaga fez com vários artistas, também foi junto, a IBM também apoiou aquele movimento. E a gente realmente está envolvido em vários desses movimentos, porque a gente realmente acredita que o futuro está na mão dos desenvolvedores, de pessoas, mas não só dos desenvolvedores, dessa mescla de skills, né? Eu vi que o professor Rogério tinha falado da intersecção das trilhas de conhecimento. Hoje a gente acredita nisso, as trilhas de conhecimento, elas estão todas interligadas, e se a gente usa o melhor de cada um em rede, né? Se a gente voltar ao conceito de rede, é onde a gente vai resolver os nossos problemas. Nenhum país, ninguém vai mais resolver nada sozinho. Tem que ser digital, tem que ser em rede, e eu acho que a maratona, o Call for Code, tudo isso faz com que a gente trabalhe melhor em rede. Os resultados da maratona, assim, eu realmente fiquei encantada, porque nenhuma grande capital nenhum aluno era de uma grande capital, eram de cidades muito pequenas no interior do país, que a gente chegou, assim, histórias lindas, que eu acho que vale a pena um dia a Jenny contar, de pessoas, a maior parte nunca tinha subido num avião e foram para São Francisco, a grande parte tinha gente menor de idade que a gente teve que falar com os pais, Para conseguir levar. Não, é muito incrível. Ixi, né?
Potencial a gente Alce, tem, é para aproveitar. a gente ir caminhando, amiga, para encerrar, né, nossa super prosa, última dica, aí você gritando pelo coração e por toda a experiência que você tem, por tudo que você estuda muito, e isso é bem legal. Qual dica você dá para a galera que está preocupado aí com o futuro das profissões, com o futuro do trabalho, com o que vem por aí, né? Nesse novo mundo que está surgindo. Qual a sua Tá. dica, qual a sua pegada? Minha dica é gerenciar o medo, tá? Gerenciar o medo. Medo a gente sempre vai ter. Gerenciar o medo e estudar. Esses dois são os pilares principais. Porque ou a gente pode entrar num loop que nada vai dar certo, que tudo está errado e realmente eu não tenho mais solução, esse país não tem mais solução, ninguém mais tem mais solução, então realmente então, a solução já está dada, se não tem. Então acho que gerenciar isso é muito importante. Ao mesmo tempo, olhar, ler e hoje tem muita coisa gratuita. Então, olhar e estudar e ir formando essas trilhas de conhecimento para aquilo que você quer seguir no futuro. Eu acho que a gente deve continuar arriscando. Eu gosto muito quando eu converso com vocês, tenho certeza que tudo vai abrir, que tudo vai voltar ao normal. Isso dá um, ai, que bom. A gente precisa disso, interagir com amigos. A gente não pode, porque a gente está em casa, a gente tem que colocar na nossa agenda quem são os meus melhores amigos, quem que é aqueles que eu confio, quem acredita em mim. Então, vamos lá, bora fazer né, o happy hour, vamos rir um pouco, vamos fazer. Eu acho que manter esse espírito é a dica que eu diria, não esquecendo desses dois pilares, gerenciar o medo e realmente fazer alguma ação, estudar. E eu diria, para quem está realmente preocupado, uma coisa que serviu muito para mim, colocar no papel o que eu vou ser daqui 2 anos, daqui a 5 anos, onde eu quero estar. Porque eu posso querer ser uma coisa, eu posso ter posto na minha cabeça que eu quero ser uma coisa, mas enfim, eu não quero. Na hora que a gente põe no papel, você se compromete com você mesmo, que aquilo, e guarda aquele papel, e incrível que parece que as coisas vão acontecendo, que você faz acontecer, né? Então, tem algumas dicas aí, e bons mentores, como uma avó, e tem vários de bons Boa. mentores. Alce, falando da Voe, falando que ela tem vários bons mentores, eu aproveito para fazer um super convite para você, que é para você, e olha que isso é breaking news, treme tudo, para você ser, olha que convite, hein? E eu faço muito emocionado, você não tem ideia a gratidão que eu tenho pela nossa amizade, amiga, né? Por tudo que a gente troca de experiência, de conhecimento, por tudo que a gente traz de conexões, né? Dessas loucuras. Mas te convido agora para ser a presidente do Conselho Consultivo da Voz Sem Asas, minha amiga. Mentira, ao vivo, sim! É para não ter escapatória. Pra não ter, não! Amiga, vai ser um prazer ter você nesse time de mentores, de consultores, né, no Conselho Consultivo, e você ser a nossa presidente para tocar e sempre nos abrir a visão aí para os futuros, né, que virão. Tá Nossa, que bom? emoção, Lindona, gente. eu fiquei totalmente emocionado. Uma pena que a gente Meu já tem que Deus. encerrar. É. Mas eu queria mandar um beijo para todo mundo que está aqui, que eu já vi tantas mensagens legais, tanta Mande, gente que essa é a hora. maravilhosa. Acho que essa família Voe aqui a gente não pode perder nunca. Alce, então relembrando o que nós proseamos, nós conversamos com Alceli Barroso, ela que é executiva de educação para universidades da IBM em toda a América Latina. Além disso, a Alce é uma super querida amiga, mentora de vários projetos, participou de grupos de aceleração como o da Unilever, agora vai participar também da Danone, mal sabe ela, e agora como pleiteando o cargo de presidente consultora, né? Breaking news total. Breaking news total. Presidente do Conselho Consultivo da Voe. Alceli Barroso trouxe para a gente vários insights e várias ideias, desde a pegada, né, dos soft skills, que eles agora gritam mais do que nunca para você se autoconhecer e daí entender qual é a sua pegada para você tocar e gerenciar para o futuro, né? Ou seja, o que você vai fazer daqui para frente. E além disso, também para as pessoas respirarem um pouquinho, porque o futuro vai mudar. Mas calma, porque ele vai mudar
aos poucos e a gente vai se adaptando a toda essa loucura. Além disso, a gente descobriu que ela não gosta nem de funk nem sertanejo, algo muito triste, tá? Algo muito decepcionante. Mas a Dá gente para ser também... roqueira, então, pelo menos? Pode ser. Mas também a gente descobriu coisas maravilhosas sobre aí a felicidade de cursos gratuitos geniais, como o Digital Edu, como também o LIT da Sampo, totalmente disponível para a galera mergulhar e se aprofundar no conhecimento, né, no conhecimento de tecnologia, que é tão importante para essa nova transformação. Sim, nós estamos mudando, o nosso mundo mudou, e a gente precisa se conectar com pessoas tão incríveis quanto a Alce, mas principalmente a gente precisa se conectar com bons conhecimentos para a gente transformar para um futuro bom e positivo que vem pela frente. Alce, super obrigado, minha amiga. De Eu que verdade. agradeço, obrigada, adoro vocês. Beijo. Lindo. Time Voice Asas, vocês novamente arrasaram em toda essa pré-produção e acompanhamento dessa live. E todo o público que está aqui acompanhando até agora, muito obrigado, amores. Foi incrível estar nessa quarta-feira à noite com vocês. Um beijo e tchau. Ah, não esquece de seguir a Voi no Instagram, em tudo que é lugar. Segue @AugustoAelo. Siga a Alceli. Um beijo, amores. Tchau, Até Nath, quarta. Andrei, adorei todos. Rogério, todo mundo, gente. Tchau. Tum.